De quem é o reino dos céus? Você já se fez essa pergunta, né? Para quem que será é o reino? Como que eu devo ser para entrar no reino de Deus? Como eu devo ser para acessar essa promessa, né, do reino, dessa vida eterna? Enfim, para quem de fato Deus destinou o reino dele. Se você tem essa dúvida e quer saber essa resposta, eu quero convidá-lo a ficar conosco, né, na palavra que nós vamos meditar. Lembrando que ao final eu quero orar pela sua vida, quero abençoar você, a sua casa e a sua família para que você continue trilhando os caminhos do Senhor, para que você continue prosperando. E se você é novo aqui no canal, se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Basta apertar aí no botão de inscrever-se, selecionar todas, e assim você vai receber todas as comunicações, todos os avisos sempre que estivermos aqui ao vivo ou com conteúdo novo. Amém? É um prazer ter você aqui conosco, você que quer aprender de Jesus, você que quer aprender mais da Bíblia, você que quer crescer no Evangelho, você que quer conhecer, né, esse mundo tão fantástico, promovido pelo Senhor, né, proposto pelo Senhor para as nossas vidas. Existe uma passagem que ela é muito conhecida, né, por muitos de vocês, mas eu quero trazer aqui um entendimento da parte do Senhor que vai fazer com que você mude a sua perspectiva em relação a essa passagem em si e também a resposta que eu fiz aqui no início, né? Para quem de fato Deus destinou o seu reino, né? Se você ainda não sabe a resposta, ou se você aí tem dúvidas, ou tem algumas ideias, né, algumas sugestões do que seja isso, eu quero convidar você a entender o que que essa palavra quer dizer para a sua vida e para quem foi estabelecido o reino, né? Para quem que é o reino de Deus. Nós vamos abrir aí as nossas Bíblias lá em Mateus, capítulo 19, Evangelho de Mateus 19. Nós vamos ler ali a partir do versículo 14. Vamos ler a partir do versículo 14, que diz o seguinte: Jesus, porém, disse: Deixem que as crianças venham a mim. Lembra dessa passagem? Se você já lembra, digita aí nos comentários. Eu lembro sim, discípulo, né? Deixem que as crianças venham a mim. Não as impeçam, pois o reino dos céus pertencem aos que são como elas. Então, antes de ir embora, pôs as mãos sobre a cabeça delas e as abençoou. Lembra dessa passagem? Lá no versículo 13, o que é que diz, né? Que certo dia trouxeram crianças para que Jesus pusesse a mão sobre elas e orasse em seu favor, mas os discípulos repreendiam aqueles que as traziam. Então, observe só: alguns pais, alguns familiares ali estavam levando crianças para que elas fossem abençoadas por Jesus, e os próprios discípulos tentaram criar ali uma barreira, uma dificuldade, para que essas crianças não chegassem até o Cristo. E aí nós entramos no versículo 14, esse que nós acabamos de ler, onde Jesus fala: Olha, deixem que as crianças venham até mim, porque, olha só, pois o reino dos céus, o reino de Deus, pertencem aos que são como elas. Existe um entendimento dessa passagem e muitos pastores, muitos líderes, né, já pregam sobre ela, ensinam sobre ela, e eles fazem uma associação. Essa associação geralmente diz que nós, eu e você, precisamos ter a pureza de uma criança. Precisamos ser puros, assim como uma criança é, né? Geralmente uma criança ela não tem maldades, ela é muito sincera, né, naquilo que ela fala. Às vezes criança é sincera até demais, né? Ela fala o que ela pensa realmente sem filtros, né? Ela coloca para fora as suas emoções, enfim. A criança ela ainda não tem maturidade emocional ou inteligência emocional, né, como alguns colocam. E, e aí acaba
E aí acabam fazendo essa associação, né, de que nós devemos ser puros como uma criança. Mas eu quero lembrar você que quando nós lemos a Bíblia, lá no livro de Salmos, a Bíblia diz que nós fomos concebidos em pecado. Percebe? Nós fomos concebidos em pecado e a palavra diz que a maldade, ela habita no nosso coração, ou seja, desde o ventre da nossa mãe, nós fomos concebidos em pecado. Nós somos atingidos pelo pecado original de Adão e Eva, por isso que nós temos uma natureza caída, uma natureza que se separou do Senhor. E aí vai entrar, obviamente, todo o contexto de Jesus, né, quando ele morre na cruz, ele paga o preço do meu e do seu pecado, e aí ele refaz, né, essa aliança que nós temos com ele. Mas o link que eu quero que você faça e que você perceba é que nesse contexto aqui, a Bíblia não está dizendo que nós devemos ter a pureza de uma criança, porque nós não temos. A bem da verdade é que a nossa natureza ela é pecaminosa. E nós só temos acesso a Deus por causa do sacrifício de Jesus. Esse é o único motivo que eu e você podemos, né, acessar a salvação. Né? A salvação ela acontece mediante a graça, né? Ela é uma dádiva de Deus, é um dom da, Deus nos deu, né? Essa é a verdade. Ela é uma graça, Deus nos deu. Mas aqui nesse versículo presta muita atenção porque ele diz o seguinte: não impeçam, pois o reino dos céus pertencem ao que são como elas. O que então que Jesus está querendo dizer aqui? Jesus está falando, presta muita atenção que isso vai abrir a sua mente, vai trazer um novo entendimento, né, a respeito do reino dele. Jesus está falando que nós precisamos ser como essas crianças, por quê? Porque a criança, ela tem a identidade de filho. Percebe a diferença? O reino de Deus, ele foi estabelecido para os filhos de Deus. Eu e você precisamos ter as características de filho. O filho, ele reconhece o pai, o filho reconhece a voz do pai, o filho sabe o que o pai faz, o filho sabe que o pai o protege, o filho sabe que o pai o ama. Então, se você perguntar para uma criança quem que é o seu pai, ele vai dizer o nome do pai, o que faz, né, onde trabalha, vai falar o nome da mãe, enfim. Ele tem o pai como uma referência porque ele é filho. Então entenda que Deus está nos chamando para sermos filhos de Deus. Você não é órfão, você não foi criado por uma chocadeira, né? Obviamente você tem um pai e uma mãe nesse plano terrestre, mas você tem o teu pai celestial, que é o próprio Deus. E a Bíblia nos diz, a palavra nos fala que nós fomos o quê? Tomados por adoção. Nós somos adotados e nós somos co-herdeiros com Cristo Jesus. Ou seja, tudo aquilo que Deus estabeleceu através da vida do seu Filho Jesus, nós também somos co-herdeiros com Cristo e temos acesso a essa plenitude, temos acesso a tudo aquilo que Ele tem reservado para nós no seu reino. Amém? Então a palavra de Deus para você no dia de hoje é: tenha a identidade de filho. Você não é órfão. Você não é filho de chocadeira. Você é herdeiro de Deus, né? Corredeiro com Cristo Jesus. Então receba essa palavra na sua vida e sim, seja como uma criança, mas como uma criança que entende que é filho e reconhece a sua paternidade. Amém? Então, mediante dessa palavra, eu quero orar pela sua vida. Se você está sentindo aí no seu coração, né, que você não é filho, você não se sente amado, você não se sente parte do reino de Deus, né, por algum motivo, às vezes você se sente cancelado, né, às vezes você se sente abatido, né, você sente aí que a tua alma está abatida. Eu quero que, em nome de Jesus, a gente possa orar por você nesse momento e que isso seja quebrado e que você entenda que você é um filho amado, que Deus escolheu você
para participar do reino dele. Amém? Então incline aí a sua cabeça, incline o seu coração e vamos orar em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, eu quero nesse momento colocar a vida do meu irmão e da minha irmã diante do Senhor, Pai. Te pedindo que o Senhor venha derramar sobre a vida dele, Pai, a consciência de que ele é filho, a consciência, Pai, de que ele foi escolhido pelo Senhor, a consciência que ele não é fruto do acaso, ele não está nessa vida, Pai, não por um erro, não por uma situação que não foi planejada, mas nós entendemos, Pai, e declaramos que foi o Senhor que assim permitiu a sua vinda a este mundo. E da mesma forma que o Senhor permitiu a sua vinda, o Senhor tem um propósito. O Senhor tem um caminho designado, estabelecido para a vida dele, e que ele possa ter acesso, Pai, a essa vida, a essa vereda, para a honra e glória do teu santo nome, Pai. E que em breve nós possamos estar juntos no teu reino, Pai, porque a tua palavra diz que o reino são para as pessoas que são como crianças, ou seja, aqueles que sabem, reconhecem a sua identidade de filho, que reconhecem que tem um pai, que reconhecem que tem uma filiação, uma ligação eterna, que tem alguém que os alimenta, que os protege, que cuida de tudo na sua vida, Deus. Então nós oramos em cima dessa palavra, Pai, e te agradecemos desde já pela tua paternidade, por o Senhor ter nos escolhido e por o Senhor nos fazer filhos, ainda que por adoção, mas nós somos filhos do teu reino, nós somos filhos de Deus, Pai, e o nosso coração se alegra e se regozija por isso, Deus. Nós oramos, Pai, nesse momento e te agradecemos em nome de Jesus. Então, querido, se você está passando aí por alguma situação adversa, se você está passando por uma crise de identidade, saiba que você foi escolhido como filho, como filha de Deus, e por isso que você deve ser como uma criança que reconhece o seu pai, que reconhece a voz do seu pai, que quando o seu pai chega em casa, ela se lança nos braços desse pai e beija e abraça esse pai, porque é ele quem protege, é ele quem provê, é ele quem guarda e é ele quem dá destino para a sua vida. Amém? Se você recebe essa palavra, já coloca aí nos comentários. Amém, discípulo. Eu recebo em nome de Jesus. Eu sou filho, eu sou filha de Deus. Então declare isso em nome de Jesus. Eu quero aqui convidá-lo a fazer parte do nosso projeto, do nosso propósito, de fazer desse canal o maior canal cristão do mundo, exatamente. Para fazer isso, primeiro você vai precisar se inscrever. Se você ainda não fez, já se inscreve aí no nosso canal e pega esse vídeo e compartilha para o máximo de pessoas que você conseguir. Principalmente aquelas pessoas que estão sofrendo com crise de identidade, que não sabem que são filhos de Deus ou não têm essa clareza da sua filiação em Cristo. Então, manda esse vídeo para elas, abençoa a vida delas em nome de Jesus e vamos juntos, semeando a palavra, jogando sementes para que elas encontrem corações sensíveis à palavra de Deus e que essa semente ela possa gerar raízes, ela possa crescer e futuramente produzir muitos frutos. Um beijo no seu coração, muito obrigado pela sua companhia e nós nos encontramos aqui amanhã em nome de Jesus.